Saudações, galera! Esse vídeo aqui hoje eu trago para vocês trazendo algumas dicas de CSS, algumas dicas que são importantes para vocês no trabalho de CSS, necessário de ser lembrado todo momento até que vocês se ajustem. Vocês que estão iniciando o HTML e o CSS agora, né? Bom, deixa eu tirar o meu carão aqui. Estou trabalhando aqui com 4 arquivos que a gente já trabalhou em exercício, index, página 1, página 2 e estilo, e é uma configuração bem simples. Esses arquivos eu estou deixando no Classroom para vocês, ok? Na nossa sala de aula, para vocês baixarem e poder aí acompanhar. E aí, quando eu falo desses arquivos, eu estou justamente falando dessa paginazinha aqui. Nós já fizemos esse exercício, tudo bem? Então, fizemos essa configuração de CSS bem simples para mostrar a diferença com e sem o CSS. E eu vou trabalhar em cima disso aqui, para a gente fazer algumas formatações. Então, o arquivo já está aí no Classroom, fica à vontade para baixar. Vamos lá, nossas dicas. Primeiro, eu digo assim, ó, Div 1 é diferente de menu. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você evite dar nomes aos seus elementos que não explicam nada. Veja bem, gente, um site, melhor isso aqui, um site depois de pronto vai passar por manutenções. Você vai precisar dar manutenção, você vai precisar entrar no site para fazer manutenções de código. E um ponto interessante é que de repente você pode fazer um site hoje, hospedou, está funcionando, está show de bola, está lá, pô, mil maravilha. Daqui a 6 meses o cara pede uma mudança. Pô, você vai ter cabeça para lembrar, se você estiver fazendo vários sites, você vai ter cabeça para lembrar essa porcaria que tu fez há 6 meses atrás, porcaria no bom sentido. Mas não dá para ter essa memorização completa de tudo do que você fez um mês atrás. Ontem você já não sabe nem o que comeu no café da manhã. Então é importante que você evite dar nomes sem significado. Div 1, Div 2, Div 3. Coloque nomes que identifiquem, que na hora da manutenção seja fácil para você trabalhar, né? Ao invés de Div 1, Div 2, Div 3, coloque um nome significativo naquilo ali, coloque um comentário para poder que você saber o que aquilo ali está fazendo, o que aquilo ali está trabalhando, o que aquilo ali tem de interessante. Até na descrição do site aqui ele fala assim, ó, barra azul não faz muito sentido se você mudar a cor do site. Então prefira nomes explicativos como menu ou barra underline links, nomes que sejam mais explicativos. É interessante o seguinte, ó, quando a gente fala div, embora a gente não tenha trabalhado bem essa parte, nós não chegamos ainda em grid, né? Que é um conceito muito interessante também de CSS de formatação. Quando a gente fala de grids, a gente está falando de tabelas, de posicionamento, particionar a nossa tela. Mas quando a gente fala de div, a gente está falando quase que de uma divisória, mesmo não entrando ainda em grid de CSS, mas a gente fala de divisões que a gente pode ter no HTML. Vou mostrar isso aqui para vocês no Sublime. Deixa eu colocar o Sublime aqui. Bom, aqui está a nossa telinha do Sublime e o nosso códigozinho HTML, ok? Bem, eu vou ter essa situação de ter que compartilhar a tela. Segura aí que eu vou compartilhar essa tela aqui. Pronto, dividido. Ninguém reclama agora. Dá para ver os dois, ficou menor, mas dá para ver os dois. E fiquei mais elegante no vídeo aí. Então vamos lá, como eu estava falando para vocês, deixa eu voltar aqui, tá as duas telas, tá a tela do navegador e a tela do nosso querido Sublime. E aí eu falei com vocês de divisão, de div class, né? Eu falei de vocês de divisão. Essa divisão eu poderia ter aqui, ó, por exemplo, suponha aqui que eu não coloquei, que eu coloquei aqui, eu botei um p-class, né? Principal, está pegando a minha configuração aqui dessa classe P, chamada principal, né? Parágrafo. Vou fazer o seguinte, vou copiar esse cara aqui para criar uma classe fora do parágrafo. Depois eu explico por quê, caso você não tenha entendido. Vou chamar de principal 1.
chamei uma classe fora do parágrafo. Então essa classe aqui pode ser usada por qualquer tag, né? Já explicando, né? Se eu tiver o P aqui, só o parágrafo pode usar essa classe. Se eu não tiver P, H1, se eu não tiver nada disso, todo mundo pode usar isso aqui. Eu posso usar isso aqui em qualquer tag. E aí quando eu falo que eu posso usar isso aqui em qualquer tag, eu poderia, aqui no Notícias, veja que o Notícias é esse cara aqui, certo? Aqui está aparecendo Notícias, aí tem o dia, está aqui, ó, o dia, notícia do dia, e Notícia Tecmundo está configurado aqui nessa classe do TD que está dentro do table. Então, suponha que entre notícias, entre esse cara aqui e essa tabela, eu quero colocar alguma coisa, eu quero botar uma divisão. Eu poderia chamar de div. E, como eu falei anteriormente, vai ser usado no conceito de grid CSS, mas para fazer formatações, definir áreas na minha página. Mas, por exemplo, eu poderia botar div class e chamar de esse novo nome que eu dei aqui no estilo, principal 1. Deixa eu salvar tudão aqui já. Principal 1. Então eu chamei de principal 1, div class principal 1, barra div, fechei. E aí dentro desse principal 1, por exemplo, eu quero escrever teste. Deixa eu salvar. E vamos atualizar. Opa, save as não, save all, para salvar tudo. E vamos atualizar aqui no nosso navegador. Apareceu o teste. Ó, veja que ele apareceu embaixo do notícias. E apareceu com a mesma configuração do principal, do P principal, que é o notícias, porque eu peguei as mesmas coisas. Vamos mudar alguma cor? Vamos mudar alguma coisa aqui? Vamos colocar um background. Background color. Vamos botar a cor... Vou botar um azul escuro. É 00033. Tudo 0 é preto. O 33 vai dar um pingadinho de azul. Vou salvar. Vamos atualizar agora. E ele fez... olha que legal. Eu botei no tag P, tá vendo? Então ele foi para o P. Não é aqui que eu quero. Quero colocar isso no... Opa! Quero colocar isso aqui no principal 1, que é onde eu botei aquele div lá. Agora sim. E aí agora eu atualizo. Veja que eu não configurei tamanho, então ele não fez questão de tamanho, ele pegou toda a tela, porque eu não defini nenhum tamanho aqui para minha formatação, né, para esse tag principal. Então, tudo que eu fizesse dentro do principal 1, como está aqui nesse div class, né, principal, tudo que eu digitasse aqui, tudo que eu fizesse, ele estaria colocando uma configuração. Por exemplo, ele estaria colocando dentro dessa configuração, por exemplo, teste, prova, avaliação. O que eu digitasse aqui, ele apareceria dentro desse tag que eu coloquei dentro dessa configuração chamada principal 1, que está dentro de um class. Então, de uma div, desculpa. Então, veja, voltando aí, quando eu boto um P, por exemplo, aqui na formatação P de parágrafo, ou um TD de tabela, quando eu boto um tag já existente e configuro esse tag e faço a configuração desse tag, na hora de utilizá-lo, eu só posso utilizar dentro daquela formatação do tag. Então, por exemplo, TD class título. Eu não poderia botar P class título porque não existe P class título, ok? Na minha formatação. Agora, quando eu não tenho aqui a definição de um tag antes da minha classe, quando eu não tenho, quando começa com ponto aqui, que é class, ou com hashtag, que é o nosso ID, quando eu não faço nenhuma configuração antes de tag, ele pode ser usado por qualquer tag, ok? Qualquer tag poderia. Veja que eu coloquei um tag chamado div, que é só para fazer uma formatação, só uma divisão. Eu poderia... Vamos colocar mais alguma coisa aqui embaixo. Eu vou botar um P class e vou pedir para ele pegar esse principal 1 também. Ó, vou pegar o principal 1. E aí dentro desse, vou botar o H1 class. H1 class, a gente não fez nenhuma formatação de H1. Elias. E vou botar um barra aqui. Abaixo desse avaliação que eu fiz.
Vou salvar, tá bem feio o negócio, mas é como a gente está misturando as coisas para ver. Vou salvar, vou ver agora aqui como é que vai ficar. Ó, o que ele fez, ó. Então, o class principal 1 foi pego pelo div e foi pego também pelo h1 para escrever aqui Elias. Ele foi lá, reconheceu que principal 1 era uma classe, é uma classe que pode ser usada por todo mundo, foi lá e pegou. Agora, se eu colocasse h1 class principal, quem é principal? Principal está formatado no P, no parágrafo. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração de principal aqui. Não. Então, principal está configurado no parágrafo. Como o principal está configurado no parágrafo, se eu colocar aqui esse H1, não vai funcionar. Vamos ver? Então, save all, vou atualizar a página. Olha ali, não funcionou. Ele só fez o H1. O H1 é essa letra em negrito, né, para fazer um cabeçalho, um head. Ele fez Elias, o meu nome colocou lá com H1, mas a formatação, veja que ele mudou a fonte, ó, veio com Times New Roman, não veio com Arial como estava aqui o principal 1 com Arial. Ó, o principal está com Arial. Então ele não reconheceu Arial e as outras configurações de cor, de itálico, ele não fez isso. Beleza? Essa é a primeira dica aí, essa atenção, tanto nos nomes que você coloca para as classes, né? Os nomes que você está definindo para as classes, para manutenção que você usa, como também de criar uma classe que seja específico para um tag ou genérico para todo mundo, pode ser usado para todo mundo. Ok? Vamos para a segunda dica. Deixa eu mudar essas formatações aqui. Segunda dica sobre maiúsculos e minúsculos. Só lembrando aí o termo técnico caixa alta, maiúsculo, e caixa baixa, minúsculo, ok? Então assim, o CSS faz diferença, ele faz distinção. Então assim, se eu colocar um P maiúsculo, um B maiúsculo e um B minúsculo, ele vai fazer diferença entre uma coisa e outra. Então vou pegar o site aqui para mostrar. A gente tem o HTML aqui, né, do index. Vou pegar ele aqui. Está o index aqui. E a gente está chamando lá em cima, nesse notícias, a gente está chamando o P-Class principal, que é essa formatação no CSS aqui de principal. Essa aqui, deixa eu tirar a anterior. Aqui eu mostrei. Vou tirar esse cara aqui. Então esse é o meu principal. Aqui está minúsculo e aqui está sendo chamado P-Class minúsculo. Agora está funcionando. Vou atualizar de novo já que eu salvei. Está funcionando. Agora se eu colocar esse P aqui maiúsculo e salvar esse index aqui, salvei. Quando eu for atualizar, olha que ele perdeu a formatação. Veja. Era para ele ter a fonte Arial, bold, negrito, itálico, tamanho de 30 pixels e a cor é 280, que é uma cor esverdeada, né? Quando eu botei com P maiúsculo, quando eu pus o principal, mas com P maiúsculo, ele perdeu a formatação. Então, diferenças entre maiúsculo e minúsculo tem que ser observado. Dica: coloque o nome de todas as tuas classes em minúsculo, todas elas, classe, ID, coloque tudo em minúsculo, para você não ter esse problema, não ter estresse. Gente, também isso é importante para nome de arquivo, principalmente os nomes de arquivo que a gente está trabalhando para parte de internet, CSS, HTML. Quando a gente faz um documento no Word, tudo bem, a gente bota aquele nome grandão, com espaço, com acento, com letra maiúscula. Agora você está fazendo arquivos que vão ser hospedados num servidor e vão ser buscados através de link. Então, ele diferencia acento, ele diferencia letra maiúscula, caixa alta, e letra minúscula, que é caixa baixa. Então, o que a gente faz por padrão? Nome de arquivo, comando, a gente coloca tudo em minúsculo, não coloca acento, eu falo acento em comando, não coloque acento, não coloque caractere, eu falo em comandos, e não coloque espaço, isso em comandos. Aqui, ó, por exemplo, você vai falar, pô, professor, está aparecendo TRR notícias, tem acento. Aqui não é comando. O comando é o tag, ó, title e title, que é
colocar no cabeçalho. O comando é o P/P, que é colocar isso, é o tag de parágrafo. Aqui é o que vai aparecer na página. Então, o que vai aparecer na página, acento, espaço, é o texto. Agora, o que não é o texto, veja que o que é o texto está em branco aqui para mim. Então, o que é o texto está em branco, eu estou botando com acento, com espaço. Agora, o que não é o texto são os comandos, são os tags aqui do HTML, são as formatações de tag do CSS. Então, isso aqui, gente, coloque em maiúsculo, minúsculo, ó, o nome, coloque tudo em minúsculo, né? Não coloque maiúsculo, coloque tudo minúsculo, sem espaço, sem caractere especial, sem acento, beleza? Vamos para a terceira dica. A gente fizemos em outras aulas aí a questão de ID e fizemos class, né? A gente pode definir aqui um ID e para definir um ID a gente trabalha com, copiar esse cara de novo, a gente trabalha com um ponto e se a gente fosse definir uma classe com ponto, se fosse trabalhar com ID, um hashtag, né? Então aqui, ó, minha classe e aqui meu ID, ok? Quando é que eu uso um e outro? Aí é por uma convenção, a gente faz uma convenção, não vai dar erro. Eu posso usar toda hora ID, e aí se eu fosse usar ID, eu estaria colocando PID, né? Table ID, div ID ou class. Mas aí por uma convenção a gente faz o seguinte, os elementos que aparecem mais de uma vez, as formatações que são repetidas, a gente usa como class. E as formatações que não são repetidas, a gente usa como ID. Por exemplo, se você fizer a formatação de um menu, você botou a configuração de um menu, ele só vai aparecer uma vez. Então, nesse caso, você usa um ID. E se você fizer a formatação de parágrafo, de texto, vai aparecer mais de uma vez. Aí, nesse caso, usa com ponto, que é o class. Aí você faz a formatação do ponto. Mas para que serve isso? Para manutenção. Para manutenção. O que é aquela questão que eu falei no início? Eu fiz o código, a página está funcionando. E aí eu vou mexer na página. Quando eu identificar aqui os tags que são com ponto, eu sei que são classes. E aí eu sei que eles estão se repetindo. Então eu vou lá, mexo, mas eu sei que ao mexer ali vai mexer em outra parte do texto, da minha página. Então eu vou observar isso. E aquilo que eu ver como hashtag, eu sei que é um ID. Então eu sei que não está se repetindo. Então eu sei que se eu mexer lá no CSS desse cara, só vai acontecer a mudança em um elemento. Entender isso é importante para manutenção, porque senão o cara mexe no CSS, mexe na configuração e ele só olhou uma parte, mas ele não observou que isso está se repetindo e depois traz problema no final do código, ok? Então essa diferença é mais uma formatação convencional. Outra coisa interessante é declarações que são compartilhadas, repetições. Se você tem formatações que se repetem, você pode repetir os elementos, fazer uma declaração única desses elementos. Aqui no exemplo ele faz do H1, H2, H3 recebendo fonte family e ele colocou 3 fontes. Lembra quando a gente coloca 3 fontes? Ó, Arial, Helvética e Sans, né? Então o que acontece? Ele vai procurar o Arial no computador primeiro. Se não tiver, ele procura o Helvética. Se não tiver, ele procura o Sans. É a rede de prioridade. E aí, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, para a gente entender isso aí. Compartilhamento. Ó, tá aqui a minha formatação. Deixa eu ver se... Deixa eu salvar aqui para ele pegar a formatação anterior. Beleza. Aí quando a gente clica aqui, ele abre aqui Projeto Albatroz. Deixa eu pegar esse Projeto Albatroz aqui. Projeto Albatroz. Então, aqui ele tem um cara chamado pTítulo. Tá vendo? Uma classe está na classe pTítulo, Projeto Albatroz, isso que está em azul. Tem a classe Presumo, que é aqui, ó, um resumo do parágrafo. E tem a classe PAutor, que é o autor. Está aqui, a Melina Costa está dentro da configuração de autor. Suponha que eu quero... vamos supor aqui, eu quero que o autor e o título fiquem centralizados. Eu quero que autor e título fiquem centralizados, beleza? Primeiro a gente tem que saber como é que centraliza. Então, vamos dar uma lembrada aqui no CSS, no nosso W3, para ver aqui, ó, como é que centraliza essa parada, hein? Então a gente pega aqui, deixa eu mostrar para vocês, para a gente não esquecer esses negócios, os recursos que a gente tem
para trabalhar. Ó, vou lá no texto, alinhamento de texto, todo esse recurso tem aqui para a gente poder ver. E olha que legal, já está aqui de cara, Text Align Center. Então você quer ver os recursos, vai lá no w3school.com. Vou colocar na descrição do vídeo esse link aí, mas você já tem aí do Classroom. Importante demais para você estar vendo, lendo, fazendo as suas consultas. Mas vamos o que eu quero fazer. Eu quero que o título e o autor fiquem centralizados. Então vou lá no estilo, vou lá no nosso arquivo estilo. É o p-título e p-autor. Eu quero que esses dois fiquem centralizados. Eu poderia fazer aqui, ó, dentro, os dois, eu poderia botar aqui text align e botar center. Poderia fazer isso. Os dois. Copio e no autor copio. Os dois ficariam. Mas aí o que a gente falou da dica é o seguinte. Qual a dica que a gente deu para vocês? Ó, compartilhe declarações entre elementos comuns. Então vamos compartilhar entre elementos comuns. Compartilhar declarações. Aqui, ó. Todos dois vão utilizar isso, não vão? Tem mais alguém que vai utilizar? Não sei. Mas já que todos dois vão utilizar, para que eu vou ficar colocando nos dois? Aqui em cima eu digo que o P não pode botar até direto, p-título, vou dizer que é o p-título e o p-autor vão ter a formatação do Text Align. Um detalhe interessante, quer ver? Como eu não botei o P aqui, ele vai funcionar para cá, para o p-título, ele vai funcionar para o p-autor, mas se alguém chamá-los, ele também vai funcionar. Mas só o que? Só o center. Então vou salvar isso aqui. Vamos ver agora. Vamos atualizar a página. E ó que legal. O título e o autor ficaram centralizados. Eu defini e compartilhei a mesma formatação que os dois tinham em comum. Então o que ele tem em comum ele pegou aqui. E o que ele não tem em comum ele vai pegar aqui embaixo na formatação. Se botasse P aqui, ia funcionar da mesma forma. A única diferença é que nesse caso só funciona para o tag que tenha P, né? Olha, está funcionando. Atualizei. Deixa eu mostrar aqui por aqui que o F5 você não vê. Então ele funciona para o tag que tenha P. E se eu não tivesse isso aqui, qualquer cara que tivesse p-título ou p-autor, ele carregaria centralizado. Vamos fazer um teste com isso? Já que a gente está fazendo um teste. Aqui embaixo, no página 1, né? Então aqui embaixo do autor, ó, aqui entre o Melina e o coisa, vou escrever uma frase. Vou botar com div class igual, vou botar com p-título, div class p-título, vou botar aula de testes, não, testes em CSS. Fechei o div, então tem que aparecer, ó, botei no página 1, né? Tem que aparecer aqui, ó, entre esse cara e esse, tem que aparecer aquela palavra ali, TRCSS centralizado. Vamos atualizar. Olha que apareceu. Ele só pegou a formatação do center, porque está livre. O p-título e o p-autor está livre. Eu acho que está ficando bem, assim, está dando para, pela massividade, pela repetição, está dando para entender isso aqui, né? Isso que é importante aí, beleza? Então aquilo que é comum, que é compartilhado, que é igual em outras páginas, você pode colocar num tag só a formatação. Um outro importante lembrança é sobre hierarquia. O que é isso? A última formatação que você coloca no CSS é a que vai funcionar. Então, se você no teu estilo aqui, na hora de formatar, você botou um fonte familiar aqui, e aí de repente botou, sei lá, fez uma doideira aí, depois botou fonte face helvética aqui, a última configuração é o que ele vai render. Então ele fez isso aqui, depois ele fez isso aqui. Então o helvética passou a tomar força aí, passou a ser o substituto, né? Cuidado com essas declarações, que às vezes o cara
pensando que está fazendo uma coisa, eu estou colocando fonte substituta. Não, fonte substituta seria aqui. Seria eu colocar aqui o Helvética aqui, e aí se ele não encontrasse o Arial, ele faria o Helvética. Agora, o outro caso não, eu coloquei um outro comando, o comando de baixo vai substituir o comando de cima. Então tem que ter atenção a isso aí, que a hierarquia funciona, ok? Códigos avançados é muito bom que você comente. No trabalho que vocês fizeram semana passada, me apresentaram, alguns alunos, acho que boa parte dos alunos trabalhou com o hover, que é quando a gente passa o mouse sobre uma posição no link, e aí ele aciona algo, ele muda a cor. Mas é bom a gente comentar. Aqui ele dá um exemplo com um hover, né? Ele fez um menu simples, uma aba, né? Aí o comentário, ó, aba normal, e quando há com o hover, aba selecionada. É importante comentar códigos avançados, né? Por que é importante? Justamente pela manutenção, para você, na hora da manutenção, você ver o que está aquela parte, o que está definindo, né? Então, comentário, gente, é isso aqui. Eu abro, asterisco, asterisco, fecho, barra. Isso aqui, opa, isso aqui eu tô no HTML. Comentário é aqui, ó, no CSS. Ó, comentário do CSS. Então, quero definir isso aqui, quero dar um comentário de que esse tag, ó, configuração do parágrafo. Configuração do parágrafo. Ó, então, isso aqui é um comentário, isso aqui não vai ser processado, ok? Só vai ser processado isso aqui, mas esse comentário serve para explicar alguma coisa para mim. Então, o meu CSS aqui não está com explicação nenhuma, é um CSS simples, mas quando você faz a tua formatação, configuração, os comentários vão servir para explicar para você lá na frente, na hora da manutenção, quando você for trabalhar, beleza? Então, importante aí, algo bom a ser lembrado, são comentários. A barra asterisco e asterisco barra, o que você digitar aqui é comentário. Ok? Então, esse aqui é um comentário. Anote suas cores, gente. Você está trabalhando com cores, aí você está fazendo os testes de cores. Meu Deus, aí você começou a fazer os testes de cores e depois disso você fechou o teu arquivo. Uma semana, um mês depois você pega a tua configuração, aí você vai ficar procurando, qual é a cor mesmo? Essa é cinza? Então o exemplo que ele dá ali é muito interessante. Ó, no início do teu CSS, veja que eu fiz, e ele faz utilizando justamente o comentário. Ó. Coloquei ali, ó, as cores usadas no layout, ó, cinza escuro, cinza fundo, cinza borda, link ativo. Quais são as cores? Então ele diz qual é a cor e qual é o código. Isso aí é legal porque na hora de mexer aqui você já sabe quais são as cores que estão utilizando. Então comentar isso aí ajuda justamente naquilo que a gente tem falado como eu disse, de manutenção. Uma dica também boa é aquilo aqui, ó, não confie na sua memória, né? Então é interessante isso. Outra coisa é que você verifique se funciona em todos os navegadores como você quer, né? Essa dica é um pouco mais antiga, né? Então hoje em dia basicamente os navegadores já trabalham com todas as formatações, mas é sempre bom, cara. É sempre bom, tu fez a página, dá uma olhada lá no Chrome, dá uma olhada no Edge, dá uma olhada no Mozilla, dá uma olhadinha, não mata ninguém, para ver como é que ficou. Às vezes muda uma coisinha ou outra no iOS, como é que tá, no navegador do iOS, no navegador do Android, dá uma olhadinha, é sempre bom, tá? São dicas importantes aí, boas para a gente trabalhar, para vocês trabalharem aí na memória, ok? Um abração, até o próximo vídeo, felicidades e saudações!